Talvez você já tenha pensado que, para fazer diferença na vida de alguém, seria necessário ter uma grande oportunidade, alcançar muitas pessoas ou realizar algo extraordinário. Mas, quase sempre, nossa influência começa de maneira mais simples. Em uma conversa, em uma escolha correta, na forma como tratamos alguém ou no exemplo que deixamos sem perceber. A luz não precisa fazer barulho para transformar um ambiente. A palavra de hoje está em Mateus 5, 14 e 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo de um recipiente, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Jesus não disse apenas que seus seguidores poderiam produzir luz em alguns momentos. Ele declarou: vocês são a luz do mundo. Isso fala sobre identidade e responsabilidade. Quem conhece a verdade de Deus é chamado a carregá-la para a vida real. A fé não deve permanecer escondida apenas dentro dos pensamentos, das orações particulares ou dos encontros religiosos. Ela precisa aparecer na maneira como vivemos. Esse ensinamento faz parte do Sermão do Monte, quando Jesus apresenta os valores do Reino de Deus. Pouco antes, ele fala das bem-aventuranças e descreve pessoas humildes, misericordiosas, pacificadoras e comprometidas com a justiça. Portanto, ser luz não significa chamar atenção para si. Significa viver de tal maneira que os valores ensinados por Jesus se tornem visíveis por meio de nossas atitudes. A luz tem a função de revelar. Quando entramos em um ambiente escuro e acendemos uma lâmpada, aquilo que estava escondido se torna visível. Da mesma maneira, uma vida guiada por Deus pode mostrar que existe outra forma de agir. Em um lugar marcado pela desonestidade, a integridade se destaca. Onde todos respondem com agressividade, uma palavra firme e respeitosa revela um caminho diferente. Ser luz também não significa parecer perfeito. Uma pessoa que tenta transmitir a ideia de que nunca erra, acaba escondendo justamente a graça de Deus. A luz cristã aparece quando reconhecemos falhas, pedimos perdão, corrigimos atitudes e continuamos amadurecendo. Muitas vezes, alguém será mais tocado pela nossa humildade ao reparar um erro do que por uma imagem de perfeição que não corresponde à realidade. Jesus também fala sobre uma candeia que não deve ser colocada debaixo de um recipiente. Naquele tempo, a luz de uma pequena lamparina precisava ficar em um lugar elevado para alcançar a casa. Esconder a candeia seria impedir que ela cumprisse sua finalidade. Da mesma forma, podemos esconder a fé quando temos vergonha de viver nossos valores ou quando adaptamos nosso caráter apenas para sermos aceitos. Isso não significa que precisamos transformar toda conversa em uma pregação. Em muitos momentos, a luz será percebida antes mesmo de ser explicada. Ela aparece na paciência com quem ainda está aprendendo, no cuidado ao cumprir uma promessa, na disposição de ouvir e na honestidade quando seria fácil escolher um atalho. Uma atitude coerente pode despertar perguntas que discursos apressados jamais despertariam. No trabalho, ser luz pode significar agir com responsabilidade, mesmo quando ninguém está fiscalizando. Pode aparecer na forma como lidamos com os erros de um colega, como falamos sobre alguém que não está presente, ou como usamos os recursos que nos foram confiados.
A fé se torna visível quando influencia decisões concretas, principalmente aquelas que poderiam ser escondidas das outras pessoas. Nos relacionamentos, a luz aparece quando escolhemos não alimentar fofocas, quando colocamos limites sem humilhar, quando tratamos pessoas com dignidade e quando não usamos a fraqueza de alguém para obter vantagem. Ser luz não é concordar com tudo. Às vezes, será necessário dizer a verdade, mas o modo como fazemos isso também precisa refletir o caráter de Cristo, com firmeza, respeito e intenção de construir. Dentro de casa, nossa luz costuma ser testada de uma maneira ainda mais profunda. É possível demonstrar muita gentileza em público e oferecer apenas impaciência às pessoas mais próximas. Por isso, o lar também é um lugar de testemunho. O tom da nossa voz, a disposição para ajudar e a maneira como reagimos aos pequenos incômodos mostram se aquilo que cremos está realmente alcançando nosso cotidiano. Nas redes sociais, ser luz exige sabedoria. Nem tudo o que é possível publicar precisa ser publicado. Antes de comentar, compartilhar ou responder, podemos perguntar: isso espalha verdade ou confusão? Contribui para algo bom ou apenas aumenta a hostilidade? A luz não precisa disputar atenção com o barulho. Ela pode aparecer em palavras honestas, respeitosas e úteis, mesmo quando o ambiente incentiva o contrário. Existe um detalhe importante nas palavras de Jesus. As pessoas devem ver as boas obras e glorificar o Pai. O objetivo da luz não é construir uma imagem de superioridade espiritual. Quando fazemos o bem apenas para receber reconhecimento, o centro continua sendo o nosso próprio nome. As obras que nascem da fé devem apontar para Deus, mostrando algo do amor, da justiça e da bondade que recebemos dele. Talvez você pense que sua influência é pequena, mas uma luz não precisa iluminar o mundo inteiro para cumprir sua função. Ela precisa alcançar o ambiente em que foi colocada. Você pode não falar com milhares de pessoas, mas suas atitudes alcançam familiares, colegas, amigos, clientes e desconhecidos que cruzam seu caminho. Nunca sabemos até onde pode chegar o efeito de uma escolha feita com amor e integridade. Também é possível perder o brilho quando passamos a viver de maneira automática. A rotina pode nos deixar menos atentos ao impacto das palavras e das atitudes. Por isso, precisamos permanecer perto de Deus. Não produzimos essa luz sozinhos. Ela é reflexo da presença de Cristo em nós. Quanto mais aprendemos com Sua palavra e permitimos que Ele transforme nosso caráter, mais nossa vida aponta para aquilo que cremos. Vamos orar. Senhor, obrigado porque me chamaste para refletir a Tua luz. Ajuda-me a compreender que minhas atitudes têm influência e que a fé precisa aparecer na forma como vivo. Mostra-me onde tenho escondido os valores que aprendi contigo por medo, vergonha ou desejo de aprovação. Dá-me coragem para permanecer firme sem agir com arrogância ou dureza. Ensina-me a ser luz nas palavras, no trabalho, nos relacionamentos e dentro da minha casa. Que eu seja honesto quando ninguém estiver olhando, misericordioso quando alguém errar e humilde quando eu precisar reconhecer minhas próprias falhas. Livra-me da vontade de fazer o bem apenas para ser admirado. Que minhas escolhas apontem para Ti e ajudem outras pessoas a perceber o Teu amor. Amém. A atitude prática de hoje é escolher um ambiente em que você pode refletir melhor a luz de Deus. Talvez seja necessário controlar uma resposta, oferecer ajuda
cumprir algo que prometeu ou reparar uma atitude. Pergunte a si mesmo: o que as minhas escolhas estão mostrando sobre aquilo em que acredito? Depois, transforme essa reflexão em uma ação concreta, mesmo que pareça pequena. Mateus 5 nos lembra que ser luz é permitir que a presença de Deus apareça na forma como vivemos. A luz não existe para chamar atenção para si, mas para revelar um caminho. Se esta palavra falou com você, escreva nos comentários: quero refletir a luz de Deus. Inscreva-se no canal e acompanhe as próximas palavras do dia para continuarmos crescendo juntos na fé e na prática dos ensinamentos de Jesus.